Abram suas Bíblias para a nossa breve meditação, né? Ainda temos celebração da Santa Ceia, não podemos nos estender muito. Eu queria ler dois textos, livro da Revelação, livro do Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo 2, verso 8. Depois Apocalipse 3, verso 14. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Apocalipse 2, 8. Depois 3, 14. Quero fazer uma comparação entre duas igrejas que podemos aplicar para o tempo atual, para o tempo em que vivemos. Hoje até estávamos conversando lá atrás, eu e nosso irmão Joselisa, nossa irmã Cristina, sobre as igrejas. Leiamos a palavra do Senhor, Apocalipse 2, 8. E ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Apocalipse 3, verso 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Glória a Deus. O que me chamou a atenção nesses dois textos, que há uma igreja, a igreja de Esmirna, que fica localizada na Ásia Menor, Turquia, uma igreja pobre, mas que Cristo vai classificar ela como rica. Nós vemos a igreja de Laodiceia, também localizada na Ásia Menor, na Turquia, uma igreja rica, poderosa, e Jesus vai classificar ela como pobre, cega, miserável e nu. E esse texto me chamou muita atenção, e com isso eu quero fazer uma aplicação a esses dois tipos de igreja que Cristo está mencionando as igrejas na atualidade. Mas para isso precisamos entender um pouco, né, quem foi o escritor. Eu quero antes trazer aqui uma rápida introdução, né, sobre o escritor, não o autor, porque o autor é o próprio Deus, o escritor da Bíblia. A Bíblia não tem 66 autores, e sim 66 escritores, né? Porque é uma palavra revelada a um profeta que escreve, que somente é um escritor da Bíblia Sagrada. E eu quero falar um pouco da vida desse escritor, um homem chamado João. Mas aqui, nessa atualidade, nós tínhamos, nessa não
bem antes, na era de Cristo, que Cristo encarnou na terra. Havia dois João, né, muito mencionado na Bíblia, e temos que entender isso para não fazermos confusão. Existe o João o Batista e João o Evangelista, o apóstolo, o discípulo, né, que Jesus escolhera para poder seguir o caminho com ele. E o que escreve? Isto é João o Evangelista, né, filho de um homem chamado Zebedeu, pescador, irmão de um homem chamado Tiago, que também era apóstolo e pescador. Louvado seja o nome do Senhor. E João era um daqueles discípulos que Jesus o amava. A Bíblia nos deixa bem claro isso. Porque quando a Bíblia ela nos fala de multidões que seguiam Jesus, ela estava falando de 5.000 para cima. Quando a Bíblia ela vai nos falar de discípulos, ela está falando de 70 homens, né, que seguiam Jesus. Quando a Bíblia ela vai nos falar de apóstolos, ela está falando de 12 apóstolos. Quando a Bíblia fala daqueles que são mais chegados de Jesus, ela está falando apenas de 3: Pedro, Tiago e João, os 3 apóstolos que eram mais chegados, mais próximos da pessoa de Jesus Cristo. Mas quando a Bíblia ela fala aquele discípulo em que Jesus amava, ela está falando de João. João ele conseguiu conquistar o coração do mestre de uma forma sensacional, de uma forma maravilhosa. E João, quando começamos a estudar sobre esse apóstolo, nós entendemos que João foi o único apóstolo a não morrer martirizado. João morreu de velhice, né? Todos os 12 outros apóstolos, os outros 11 apóstolos, aliás, e todos da igreja primitiva, a maioria, né, onde a perseguição depois da morte de Cristo era terrível, todos morreram martirizados, assassinados de formas terríveis. Vemos a morte de Tiago, decapitado, seu irmão, irmão de João. Nós vemos Pedro, né, que Jesus classifica como líder da igreja, que morre crucificado, ainda por cima de cabeça para baixo, porque ele mesmo, segundo a história, ele vai dizer: eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. Me crucifique de cabeça para baixo. Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, como muitos outros foram arrastados pela cidade em seus carros cavaleiros, morreram de forma estrondosa. Mas apenas João, aquele que Jesus amara, teve esse grande privilégio de morrer de velhice, e foi o último dos apóstolos que morreu, né? João ele teve esse grande privilégio, além de ser escritor de um evangelho, na minha opinião, o evangelho mais profundo dos 4. Gosto muito do evangelho segundo escreve João, né, onde ele relata, ele se aprofunda lá no seu capítulo 1, ele se aprofunda em Jesus Cristo na criação, porque se você fizer uma comparação de Gênesis 1 em diante, na criação, e João capítulo 1, João ele vai revelar que Jesus está o tempo todo dentro da criação do mundo, dentro da criação da humanidade. No princípio, né, era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Que princípio é esse? O princípio de todas as coisas. Como é que Deus criou o mundo? Através da sua palavra, do verbo para, o verbo criar. O verbo estava com Deus e
o Verbo era Deus. E agora começamos a entender a pessoa de Jesus Cristo na criação. Isso é muito interessante que João traz, do qual nenhum dos outros 3 evangelhos vai mencionar. Essa profunda revelação que João traz para nós nos dias atuais. João ele era um homem de intimidade com Jesus. João era aquele que deitava a sua cabeça no seu peito. Era o único que tinha essa intimidade entre os 12 apóstolos. E ele por isso tem esse grande privilégio. Depois falamos um pouco mais sobre, talvez eu traga numa aula, sobre a criação, a pessoa de Jesus na criação, onde João traz essa revelação no seu capítulo 1 do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E temos que dar uma corrida. João era aquele que teve o grande privilégio, escreveu o Evangelho de João, escreveu 3 cartas e foi a pessoa escolhida pelo próprio Deus para escrever o livro mais profundo da Bíblia Sagrada, que é a revelação do Apocalipse. A Bíblia nos revela que no ano 95 da era cristã, João, depois de ter sido jogado, segundo a história, dentro de um tacho de óleo quente, eles tentaram martirizar João, mas não conseguiram. E a história vai nos dizer que João, não aconteceu nada quando ele foi lançado naquele tacho de óleo fervendo. Era para ele ter tido uma morte terrível, era para tudo ser derretido, não ia sobrar nada de João naquele óleo fervendo. E a história diz que João nadava sobre aquele óleo fervendo. Aí começamos a entender, creio eu, na mente das pessoas que jogaram, mas o que aconteceu? Por que João não virou uma bolinha bem pequenininha, não foi derretido? Creio que João disse, porque o óleo que está dentro de mim, ele é muito mais fervoroso do que esse óleo. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa disso, João é exilado num lugar chamado Ilha de Patmos, que fica também a propriedade da Turquia, na Ásia Menor. E a Bíblia diz que na era 95 da era cristã, no ano 95 da era cristã, ele é exilado pelo imperador Domiciano. E João foi exilado cerca de um ano. Dentro desse um ano, ele recebe essa revelação que está aqui no capítulo 1 do livro do Apocalipse, quando ele é arrebatado no Espírito e encontra com o Mestre. Aquele que já não tinha mais aqueles cabelos longos, como diz a história, aquele que não tinha mais aquela pele, carne, carnal, aquela roupa, como a nossa, e sim tinha os cabelos como a lã branca, mais branco do que a neve, e tinha nos seus olhos como os 2 bolas de fogo, como os 2 chamas de fogo, e no seu peito tinha um cinturão de ouro, e os seus pés eram como 2 latões reluzentes que tinha acabado de sair da fornalha. João, ele vê um Cristo glorificado, e a própria palavra ela vai nos dizer: e eu caí como morto. E Jesus o levanta. E Jesus então começa a revelar a sua palavra, começa a revelar todo esse livro do Apocalipse, toda esta revelação. Louvado seja o nome do Senhor. E João teve uma das experiências mais impressionantes de toda a era do cristianismo. João, ele foi arrebatado no Espírito e ele entrou nos céus, na glória, teve de frente com o próprio Cristo, um Cristo glorificado, um Cristo na sua essência divina.
ele teve esse grande privilégio. E aqui Jesus vai revelar para ele uma carta, aliás, 7 cartas. Aqui no capítulo 1, verso 11, ele vai dizer: eu sou o Alfa, o Ômega, primeiro e o derradeiro. E o que vês escreve num livro e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. E essas são as igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas aqui eu quero me prender apenas nessas 2 igrejas, a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia. Por que que Cristo ele vai dizer para a igreja rica que ela é pobre e vai dizer à igreja pobre que ela é rica? Louvado seja o nome do Senhor. Começamos pela igreja de Laodiceia, uma igreja poderosa, uma igreja rica, não só a igreja, mas sim a cidade de Laodiceia, uma igreja poderosa, né? Acerca financeira, né? Financeiramente falando, uma igreja rica, uma igreja que era transportadora e fabricante de uma das lãs mais preciosas, mais procuradas da época, a lã preta, chamada lã preta, e era fabricante e também exportador de um dos colírios mais usados, mais conhecido como pó frígido. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja então ela vai pronunciar: eu sou rico, de nada tenho falta. E acredito que Cristo, vendo aquela igreja naquele estado, dizendo que era rico, de que nada tinha falta e de que nada precisava, eu fico imaginando a mente de Jesus Cristo. É por isso que Jesus ele vai dizer: para mim você é um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Por que nu? Porque para Cristo aquela lã preta não servia de nada. Porque cego? Porque para Cristo aquele colírio que eles estavam fazendo não servia de nada. E que eles eram pobres espiritualmente. A igreja ela só via a área financeira. A igreja ela só via o que ia beneficiar a igreja na área financeira. E a área espiritual, e a salvação e a palavra sendo pregada. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso Jesus vai dizer: você não é quente nem frio, mas sim amor. Esse era um dos problemas da cidade também, por isso Jesus usa esse argumento. Na cidade de Laodiceia, eles não tinham água potável, por isso Jesus vai dizer: vomitar-te-ei, porque a água que tinha era uma água morna, porque tinham 2 cidades, se não me engano, de Colossos, a outra cidade agora não falhou a memória, Hierápolis. Muito obrigado, pastor. E dessas 2 cidades tinha uma fonte que descia até a cidade de Laodiceia. Uma fonte era fria e a outra era quente. E quando ela chega em Laodiceia, ela já está morna. E Jesus usa esse argumento que a água ela ficava impotável para ingerir. Por isso Jesus usa esse argumento: vomitar-te-ei da minha boca. E é muito interessante, aplicando para muitas igrejas, eu falo sem medo, muitas igrejas de fora, que são ricas, poderosas, mas não tem Espírito Santo, não tem palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Muito temor que eu prego essa palavra. Temor, não medo. Porque a palavra tem que ser pregada a verdade.
Cristo, você pensa que Deus não está vendo? Ele diz: eu conheço as tuas obras. Ele está vendo o que você está fazendo. E tem muitas igrejas aí fazendo o que faz, achando que está abafando, achando que está fazendo a vontade de Deus. E muitos se perdendo. Muitos, louvado seja Deus, sendo enganados aí fora. Por isso a importância de aprendermos a palavra de Deus. Por isso ele vai dizer aqui para uma das igrejas também, que a igreja era bem sucedida porque ela guardou a palavra. Uma igreja que também era pobre, mas não vem ao caso falar dela agora. Mas é interessante aqui da igreja de Laodiceia é que mesmo ela fazendo essas práticas, mesmo ela não pregando a verdade, mesmo ela se gloriando a si mesma por ser rica e poderosa, Jesus vai demonstrar um amor incomparável por essa igreja. Ele vai dizer: vomitar-te-ei. Ele vai dizer: vomitar-te-ei. E um pouco mais abaixo, a igreja vai dizer, e Jesus vai dizer assim: eis que estou à porta e bato. Preste atenção. Eis que estou à porta e bato. E mais cima ele vai dizer: vomitar-te-ei. A gente só vomita o que está dentro. E se Jesus está batendo, ele está fora da igreja. Ou seja, a igreja está dentro dele, mas colocou ele para fora da igreja. E Jesus demonstra um amor. Ele vai dizer: eu estou batendo. Se você deixar eu entrar, eu vou cear contigo e você comigo. Ele demonstra esse grande amor para a igreja, mesmo a igreja em pecado, mesmo a igreja corrompida. Ele vai demonstrar esse amor. E aqui, igreja de Esmirna, que fala dessa igreja, uma igreja pobre, onde Jesus vai dizer: conheço as tuas obras, o sofrimento, a tua aflição, a tua pobreza, mas tu és rico. E essa eu quero aplicar para a igreja de Jesus Cristo da vida. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode até estar passando dificuldade, está passando essa tribulação, mas é uma igreja rica no poder de Deus, é uma igreja rica no Espírito Santo. Eu estava conversando com a minha esposa ontem e ela falou para mim que um dos quesitos que ela quis vir congregar aqui na igreja foi que ela não sentiu em nenhuma igreja a presença do Espírito Santo como ela sentiu aqui na igreja Jesus Cristo é a vida. Isso testificou comigo, porque eu também senti essa presença e sinto até hoje, estou sentindo agora a presença do Eterno neste lugar. Uma igreja que, mesmo com as suas fraquezas e dificuldades, está guardando a palavra de Deus. Não se corrompe. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos acham que o Espírito Santo é pula-pula, reteté, planta bananeira, dá chute ali, chute aqui, fala isso, fala aquilo. Pelo amor de Deus, sou nada contra o mover do Espírito. Quando é o Espírito? Quando é o Espírito? Há muitas igrejas, né, que se dizem ricas espiritualmente. Eu já vivi isso numa época mais difícil da minha vida, que todos aqui acreditam que saibam. Na época que Deus leva a minha princesa
O que eu ouvi de profecia, meu irmão, dizendo: a tua filha, ela está salva, a tua filha, ela vai sair de lá. Deus já me revelou isso. Aí eu te pergunto: Deus é mentiroso? Deus mente? Cadê o Espírito Santo? Cadê? Igreja do reteté, pula, né? Que vai nos levar para o céu. Não é dons do Espírito, e sim os frutos do Espírito Santo. Legal, Gálatas 5, você vai entender o que eu estou falando. Gálatas 5, os frutos do Espírito Santo. Não é dom. Dom é apenas para ser usado quando Deus te usa, né? Não sou nada contra, mas o que a gente vê de palhaçada, essa é a verdade, palhaçada. Deus me traz essa palavra para trazer aqui para a igreja. Eu quero profetizar nessa igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Falei que era uma breve meditação, estou acabando. Eu quero profetizar nessa igreja. Mas existem dois tipos de profecia, para deixar bem claro. Existe a profecia a qual Deus dá um profeta ali na hora e revela. E existe uma profecia que nós mesmos liberamos a profecia. Lembra de Elias? Quando bateu de frente, né, com o rei Acabe, ele bota o dedo no nariz do rei Acabe e falou: sobre a minha palavra, não vai chover em Israel. Deus não revelou para ele. Ele profetizou: não vai chover em Israel, acabou, não choveu. E assim eu quero profetizar nessa igreja. Quem viver verá o que Deus vai fazer na igreja de Jesus Cristo da vida. Eu profetizo aqui na igreja de Jesus Cristo da vida, pastor Écio, o anjo dessa igreja, pastora Marta, pastora suplente, toda a membresia, todo o corpo ministerial da igreja. Eu quero profetizar essa igreja lotada, essa igreja cheia do Espírito Santo como nunca, essa igreja cheia. E vocês podem contar comigo para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quem viver verá o que Deus vai fazer nesta igreja. Pode levantar o cão, pode levantar quem for, porque Deus está cuidando dessa igreja. Ele me revelou isso, gente, predicando essa palavra. Ele me revelou isso. A igreja pode estar assim, devagar. Não estou falando que ela vai ficar do pula-pula, não. Louvado seja o nome do Senhor. Onde muitos envergonham o Espírito Santo, isso entristece ele, porque é bíblico. O Espírito Santo, ele se entristece com as presepadas que fazem aí no nome dele. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, gente, é uma coisa suave. O Espírito Santo é uma coisa serena. Você pega o nome Espírito, joga o original hebraico, Ruach, que significa vento, brisa. Vocês vão ver o que Deus vai fazer nessa igreja. Não sei, Deus. Não sei quando. Não sei. Deus vai dar um levante. Quem viver verá o que Deus vai fazer, porque Ele está cuidando dessa igreja. Para a gente terminar. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no capítulo 1, verso 11 do Apocalipse, ele diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Para quem não sabe, Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou o primeiro e o último.
Mas eu digo mais além. Jesus não é só o primeiro e o último. Jesus é o alfabeto inteiro. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui ele vai dizer alfa e ômega, porque a linguagem que era nessa época, lá na Ásia, na Turquia, era o alfabeto grego que dominava aquela época. Por isso ele vai dizer: eu sou o alfa e sou o ômega, eu sou o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Mas eu digo mais que para nós ele é o alfabeto inteiro. Mas louvado seja o nome do Senhor. Para nós ele é o A e o Z. E muito mais o alfabeto inteiro. Escuta isso. A, ele é amor. B, ele é bondoso. C, ele é cuidadoso. D, ele é Deus. F, ele é fiel. G, ele é grande. H, ele é homem. I, ele é invencível. J, ele é Jesus. L, ele é libertador. M, ele é maravilhoso. N, ele é nazareno. O, ele é onipotente. P, ele é pai. Q, ele é querido. R, ele é rei. S, ele é salvador. T, ele é tremendo. U, ele é único. V, ele é verdadeiro. X, ele é xerife. E Z, ele é o zelador desta igreja. Ele está cuidando dessa igreja. Ele está cuidando, gente. Se você crê nisso, crê nessa palavra, levante a tua mão agora. Dá uma glória a Jesus aqui. Essa palavra dele nessa manhã. Porque a palavra dele nos diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Sabe como ele está cuidando dessa igreja? Glória a Deus. Mateus capítulo 16. Ele vai chamar o seu discípulo e vai fazer uma pergunta: quem diz por aí que eu sou? E vão dizer, uns dizem Jeremias, outros dizem João Batista ou alguns dos profetas. E ele vai dizer: e vocês, quem dizes que eu sou? E Pedro vai dizer, a Bíblia diz que Pedro toma a palavra, Simão, Deus, que Cristo ainda não tinha mudado o nome dele. Simão toma a palavra e vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus vai dizer: Pedro, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas. Porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. E te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. E aqui deixando só para dizer para a igreja apostólica, católica, romana, que diz que Pedro foi o primeiro Papa, porque Jesus disse que a igreja foi estabelecida sobre ele. Mas isso é totalmente errado, porque essa pedra que Jesus está falando é dele próprio. É dele próprio. Pedro, ele vem de um nome grego que é Petros, que significa fragmentos de uma pedra pequena. Olha a revelação da palavra. Por isso é interessante entendermos o original da Bíblia. Significa Petros, fragmentos de uma pedra. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Está falando dele mesmo, porque a igreja não pode ser estabelecida com homem nenhum, mas sim ele próprio. E as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo.
A igreja de Jesus Cristo é a vida. Deus está cuidando dessa igreja, pastor. Em nome de Jesus. Deus abençoe essa igreja. Até passei um pouquinho. Glória a Deus. Vamos participar da Santa Ceia. Eu agradeço a oportunidade. Amém. Louvado seja o nome do Senhor nesse lugar. Chamar a Diaconisa Sônia, a Diaconisa Cristina. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que esteja abençoando os elementos. Continue falando poderosamente aos nossos corações. Está sentindo calor gostoso. O Espírito Santo aquecendo, amém? Que ele possa continuar nessa manhã falando poderosamente. Que ele possa estar nesse momento trabalhando no seu coração, renovando, trazendo à memória aquilo que possa te dar esperança. Senhor Jesus, graças te damos pela tua poderosa palavra. Te agradecemos, Senhor, pela tua misericórdia, a tua graça em nossas vidas. E te pedimos nesta manhã ser conosco. Fala aos nossos corações. Vai trabalhando no nosso interior, renovando a nossa mente. Abençoa, Pai, esses elementos. Seja um momento especial, um momento de comunhão intensa contigo. Que não venhamos a sair daqui da mesma maneira, mas que venhamos a sair verdadeiramente vestidos pelo poder do teu Santo Espírito. Vai deixando, Senhor, com a estrutura do teu povo. Vai tirando as ideias preconcebidas, vai tirando toda a amargura, vai tirando tudo aquilo que possa impedir a comunhão desse momento. Vai liberando em nós, Senhor, espaço para que o Espírito Santo venha entrar. Venha promover dentro de nós a modificação necessária, a modificação que tanto temos clamado a Ti, Senhor. Abençoa esses elementos, aqueles que vão receber. Em nome de Jesus. Continua ligado no Senhor. Enquanto a Diaconisa vai distribuir os elementos. Peço que agora você fique ligado apenas no Senhor. Apenas ligado na palavra de Deus. A palavra do Senhor nos instrui quanto à celebração da Santa Ceia na primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Corinto. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. O apóstolo Paulo começa, inspirado por Deus, a ministrar. Glória a Jesus. A ministrar, a falar ao povo a respeito da instrução da Santa Ceia do Senhor. E ele diz: examinai, pois, o homem a si mesmo. Amém? Portanto, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você já passou pelas águas, esse é o momento de você estar mergulhando no Espírito Santo de Deus, está buscando ainda mais a presença de Deus e a revelação do seu Santo Espírito, a comunhão. Esse é o momento de mergulhar. O apóstolo Paulo, no capítulo 11 de sua carta ao povo de Corinto, a partir do versículo 23, instrui o povo como deve ser realizado Santa Ceia do Senhor. E assim diz o apóstolo Paulo, a partir do versículo 23. Aleluia. Continua falando no meio do teu povo, Jesus. Continua, Senhor, enchendo. Vai capacitando, Senhor, a cada um de nós unidos a receber aquilo que vem do alto. Oh, Senhor, alimento espiritual. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Seja tomar o pão, graças te damos, ó Pai. Graças te damos. Comer o pão. Perdoe, Jesus. Corpo de Cristo. Eu aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Aqui está o cálice, amado da nova aliança. Tomai o cálice, bebei do sangue de Cristo. Amém? Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Jesus está voltando, amém? Jesus vai buscar a sua igreja, Jesus vem buscar a sua noiva. Jesus subiu, Jesus está no céu, Ele foi preparar moradas celestes para você, para mim, para a sua noiva, a noiva santa, pura, imaculada, aquela que não corrompeu as suas vestes, aquela que não se
para transformar aquilo que te afligia em testemunha para a glória do teu santo nome. Glorifica o nome do Senhor, aleluia. Senhor, glória ao Senhor. Quero dizer a você que no próximo domingo estaremos juntos. Na quarta-feira não estaremos aqui fisicamente, mas estaremos lá no nosso grupo com a palavra para abençoar a tua vida. Amém? Você vai estar lá firme, ligado à palavra de Deus, porque é preciso conhecer e aprofundar-se na palavra do Senhor. Amém? Vamos levantar nossas mãos para o alto e vamos receber da parte de Deus a vitória que Ele com certeza tem para te entregar. Sim. A igreja está ciente, pastor, em nome de Jesus. Amém? Estaremos lá com a palavra para abençoar a sua vida. Amém? Vamos levantar as nossas mãos para o alto. Pelo amor de Deus, a graça do seu único Filho, as consolações do Espírito Santo sejam sobre a vida de cada um de nós. Vamos todos em paz, que o Senhor continue abençoando rico e poderosamente sua vida, sua casa, sua família e a obra das suas mãos. Amém?